Esta semana foram 13, na semana passada 9. Ao todo, 18 ônibus apreendidos em blitz do Detran por diversas irregularidades, que vão do sucateamento à documentação vencida. Os problemas ainda vão muito mais longe. Não é isso, Roberto? Pois é, todos os dias, segundo a SMTU, 100 ônibus deixam de rodar por problemas mecânicos e são encostados nas garagens. A prova do sucateamento do sistema de transporte coletivo de Manaus é sinal de que melhorias precisam ser feitas urgentemente. Como esses ônibus continuam circulando? Por que eles recebem autorização para rodar sem condições? Quem responde isso para a gente é Mônica Mello, a diretora-presidente do Detran. Como vai, doutora Mônica? Tudo bem? Bom dia, Roberto. Tudo bem? Bom dia. Bom dia aos telespectadores também. Olha, sabe o que eu acho? É que finalmente apareceu alguém que tem coragem de tirar esses ônibus das ruas, né? Porque se não for o Detran, ninguém tira. Essa que é a verdade, né? Quais são os motivos, assim, efetivos desses ônibus estarem sendo tirados das ruas? Então, Roberto, vamos esclarecer primeiramente que a competência, a atribuição legal, ou seja, na forma da lei de verificação nas garagens, né, e da concessão, é uma concessão municipal, portanto, é da Prefeitura de Manaus, não é do Estado. O Detran Amazonas, ele pode, como ele está realizando, né, fiscalizações em via pública, ou seja, depois que ele sai da garagem, e nós temos que normalmente realizar essas blitz sem os passageiros, porque seria um desconforto maior para eles. Então, nós não fazemos durante o dia normal. Começamos a realizar as operações normalmente 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, no máximo até 6 horas da manhã, ou então quando eles estão sendo devolvidos à garagem, meia-noite ou de madrugada. Esse é o horário da fiscalização do transporte público coletivo na cidade de Manaus pelo Detran, para que, repito, o usuário não sofra nenhuma Tirar penalização. todo mundo de dentro do ônibus. Aí vocês encontram isso que a gente está vendo aí nas imagens. Olha, verdadeiras sucatas. São esses os ônibus. Olha, é uma vergonha para Manaus. Nós temos identificado, viu, Roberto, desde o problema com a documentação, licenciamento em atraso, mas principalmente também a questão da má conservação, da má manutenção desses ônibus. Que é o que coloca a nossa vida em risco, né? Muito, porque ônibus sem freios, ônibus com pneus carecas, ônibus sem extintor de incêndio vencido, áreas envidraçadas quebradas, assoalhos de ônibus... Furados, né? Quebrados, buracos, exatamente. Os bancos desses ônibus, alguns desses ônibus, em total estado realmente Enfim, bem complicada a situação dos ônibus na cidade de Manaus. Nós temos observado ônibus que estão pintados, né, como parecem novos visualmente, para quem está olhando de fora, mas quando você entra, realmente é um sucateamento total. Pois é, na verdade foram 21 ônibus apreendidos, né? E eu queria saber o seguinte, esses ônibus eles não passam por fiscalizações? Como é que é? Na realidade seriam vistorias, né? Quando eles passam mais de 3 anos sem licenciar, eles teriam que fazer uma vistoria, sim. Só que, assim, nós não temos, como eu te disse, a concessão é do município. O município dá essa concessão para a empresa, X ônibus. Então, teria que fazer um checklist no momento da autorização, né, dessa concessão, para verificação se é um ônibus que está com licenciamento regular ou não, se é um ônibus que está com condições físicas de circulação, ou seja, a condição de segurança realmente de circular, de transitar. Então, a primeira seria essa verificação. A do Detran, ela é posterior a isso, quer dizer, somente realmente na rua, entendeu? E tem mais uma questão, Roberto, que a gente vai voltar a atacar, e eu tenho falado sobre isso. Voltamos a ter, como num passado, né, até 2002 e até início de 2003, quando foi o início da nossa gestão, e nós acabamos ao longo desses anos com isso. Ônibus que estão emplacados, que tem uma concessão pública do município de Manaus, mas estão emplacados como sendo de uma outra unidade da federação, um outro estado, no caso Rio de Janeiro. Nós já temos deflagrados... não, em município também. Quem ganha é o município e o estado, né, da outra unidade federativa. Pois e nós estamos perdendo... No caso do IPVA, a senhora está falando. Exatamente. Perdendo Na verdade, recursos, a Secretaria de Fazenda perde 50% e o próprio município perde 50%. O Detran não perde nada porque o IPVA não é do Detran, mas o Detran arrecada e a Cefaz, ela distribui 50% para ela, 50% para o Estado. Isso é uma perda realmente de receita
A SMTU divulgou um dado que nos deixou bem surpresos, né? Segundo eles, 100 ônibus que vão às ruas, eles voltam para a garagem diariamente porque eles quebram, por algum motivo, por aqueles motivos que a senhora mesmo falou, questão de falta de freio e muito mais. E aí eu já aproveito para perguntar aqui, né? O Erlan faz uma pergunta, não existe multa para empresas, né? Por esses ônibus que são apreendidos pelo Detran, ele gostaria de saber, e aí eu queria que a senhora esclarecesse para a gente. Positivo, existe sim multa. Essa multa, por exemplo, por mau estado de conservação, licenciamento em atraso, ela varia, dependendo da situação, R$ 191, R$ 127. Essa é a média dessas multas, porque nós não podemos acima da lei. É o que está estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Fora isso, existem multas que são de competência do município. Agora, o Detran libera esses ônibus que a gente viu aí, nesses estados precários, com goteira, com buracos? Não, na realidade, eles assumem um termo de compromisso, porque a legislação permite isso, se abstendo de circular em via pública. Inclusive, nós estamos colocando, inclusive, o artigo 330 do Código Penal Brasileiro, que é desobediência, caracterizando um crime se eles voltarem a circular. Ou seja, se nós identificarmos esses ônibus, porque eles podem sair não em circulação, eles podem sair no guincho. Qualquer veículo que é apreendido, ele pode, para se regularizar posteriormente. Por exemplo, pode ser um vidro trincado, não tem o para-brisa para vender na cidade de Manaus. Acontece isso, de fato. Para eles não ficarem lá pagando mais a estadia, mais outras as diárias que são devidas, aí eles solicitam a liberação, pagam o que tem que pagar, para que eles possam estar regularizando junto às garagens. Mas se eles voltarem a circular e nós identificarmos nessas situações, caracteriza um crime de desobediência, aí nós vamos encaminhar para o Ministério Público. E esses ônibus apreendidos, rapidinho, Roberto, eles ficam onde? Os ônibus apreendidos ficam no parqueamento Detran. E pagando, inclusive, a diária. E pagando, inclusive, uma diária. Existe a diária da apreensão, existe a estadia, ou seja, que é a diária mesmo. Por dia, eles pagam um determinado valor.